Nós estamos nessa série chamada Cristão Ateu, afirmando crer em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. E este é o penúltimo sermão da série, e semana que vem à noite, se Deus permitir, nós encerramos esta série, em que durante várias semanas nós trabalhamos, nós conversamos, nós refletimos sobre algumas atitudes em nossa vida que negam a nossa fé. Por exemplo, dizer, eu creio em Deus, mas não creio em tudo que está na Bíblia. Creio em Deus, mas não creio na definição cristã de pecado. Creio em Deus, mas não oro com frequência. Creio em Deus, mas não creio em tudo que está na Bíblia. Creio em Deus, mas creio que todos os caminhos levam ao céu. Creio em Deus, mas busco a felicidade a qualquer preço, ou tenho o direito de ser feliz. E hoje nós queremos falar sobre este penúltimo tema, pensando um pouquinho sobre a Igreja do Senhor Jesus. Década de 1960 foi marcada na Europa, nos Estados Unidos e chegando também ao Brasil, por movimentos de contestação social. Se você era um jovem naquela época, você lembra que foi o apogeu do movimento hippie. O movimento hippie lutava principalmente contra as instituições, contra a moralidade defendida pela igreja, pela sociedade. Havia uma revolta contra, por exemplo, a guerra no Vietnã, muitas passeatas contra a guerra no Vietnã, contra a Guerra Fria. Chegou no Brasil também, com os movimentos musicais, mas era a época dos Beatles, era a época aqui no Brasil de Caetano Veloso, Gilberto Gil e outros movimentos, e também, nesta época no Brasil, nesse momento de luta contra as instituições, surgiu um movimento que tinha o seguinte lema: Cristo sim, igreja não. E naquela época, muitos jovens principalmente, começaram a dizer que podiam ser cristãos, mas não queriam saber de igreja. Esse movimento arrefeceu, muitos autores escreveram sobre o assunto, um deles um famoso missionário americano no Brasil, o pastor Glendon Grober. Ele escreveu um livro sobre Cristo sim, igreja sim, muitos estudos sobre eclesiologia, dizendo a importância de como é impossível separar Cristo da sua igreja, mas esse movimento depois caiu aí em descrédito, mas recentemente, década de 90, mais profundamente nos anos 2000 para cá, surgiu um novo movimento que talvez você conheça, que é no mesmo lema, o movimento dos desigrejados. Quem já ouviu falar dos desigrejados? Já ouviu? Já ouviu sem teto, tem o sem teto, sem casa, sem tudo, mas tem o sem igreja também. É o movimento dos desigrejados. Qual que é a ideia dos desigrejados? São pessoas que, por alguma discordância ou descontentamento com a igreja, com a liderança da igreja, com a estrutura da igreja, com a instituição chamada igreja, resolveram abandonar os cultos, pararem de frequentar, abandonarem a comunhão com os irmãos. São os chamados, segundo as estatísticas mostram aí, as pesquisas, os evangélicos sem vínculo eclesiástico. Cresceram muito. Em 2007, eles eram 0,7% da população evangélica, 2009, 2,9%. E eles chegaram em 2011, a Folha de São Paulo já deu um destaque falando do crescimento dos evangélicos sem igreja, sem ligação com a igreja. E em 2017, com base nos dados do último censo brasileiro do IBGE, estima-se que 4 milhões de pessoas ditas evangélicas são evangélicas sem vínculo eclesiástico. Se nós imaginarmos que somos cerca de 30 milhões de evangélicos, seria aí mais de 10% da população dita evangélica afirmando não ter vínculo evangélico. Alguns acham que somos 50 milhões. Eu estou procurando os 50, não encontrei. Mas pelo menos uns 10% da população, se diz aí, são via de regra, a maioria, são pessoas que abandonaram igrejas neopentecostais. 63% são pessoas das igrejas neopentecostais
decepcionados com a exploração da fé e hoje não querem saber de igreja. Tá? Mas tem também outros movimentos no meio histórico, batista, metodista, presbiteriano, de pessoas que dizem que podem ser cristãos sem frequentarem uma igreja. O tema virou objetivo de vários livros aí. E eu cito esses, que são bons livros para estudar e desmontando essa dinâmica, esse argumento do sem igreja, e com amor os convidando a voltarem para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. Então tem aí o pastor Nelson Bomilcar, pastor e músico, escreveu um livro chamado O Sem Igreja, Buscando Caminhos de Esperança na Experiência Comunitária. Pastor Idauro Campos, Desigrejados, com prefácio do pastor Augusto Nicodemos. Um outro, pastor Israel Belo de Azevedo, Gente Cansada de Igreja, e do Dan Kimball, Eles Gostam de Jesus, mas não da igreja. Então são livros positivos, viu, gente? São livros não ácidos, são livros mostrando que nós vamos entender o pensamento deles e ajudá-los. Como disse, 63% são de igrejas neopentecostais. E você há de convir que eles têm certa razão de terem em algum momento se decepcionado com a fé. E nós podemos ajudá-los e não apenas aí criticá-los. Mas a pergunta hoje é a seguinte: é possível ser evangélico sem estar ligado a uma igreja? Será que não eu posso ser crente lá em casa? Será que eu não posso assistir pela internet? Porque pela internet eu fico lá com um saco de pipoca, tomando Coca-Cola e assistindo, tal, no meu sofá. Será que eu não posso ficar em casa? Eu vou dizer a você o seguinte: nós temos culto online, mas culto online não precisa ficar em casa. Culto online é para quando você não puder vir à igreja. Para quando estiver enfermo, está viajando, com algum problema. O culto online não veio para substituir o presencial. Tá? O presencial é o método bíblico. Tá? Mas será que a igreja é necessária? Não dá para ser crente sem participar da igreja? Por que eu devo me filiar a uma igreja? Por que eu devo me filiar? O pastor Neil Barreto, porque esse momento tem sido discutido por várias pessoas, Neil Barreto, um pastor de mente muito aberta, ampla, ele fala desse movimento nos seus sermões, ele prega sobre desigrejado. E aqui ele faz algumas considerações que eu reproduzo para você aqui desse vídeo. Ele fala: desigrejado é o cara que amadureceu e se afasta da igreja porque ela é imperfeita. Então, ouçam a ironia dele. Então, ele diz que o desigrejado é o cara que acha, vou usar a expressão, ele fala assim, o cara que amadureceu e está tão maduro que ele já não precisa mais da igreja, porque a igreja é imperfeita. Tá? E aí ele fala assim, olha a incoerência. Os imperfeitos estão dentro da igreja em comunhão e falando de Jesus, e os perfeitos estão fora da igreja e achando que tem razão. É exatamente isso do movimento desigrejado. É achar que eu estou tão maduro que eu não preciso da igreja. E aí ele fala assim, eu me aborreço com a igreja e vou embora, mas me aborreço com o meu trabalho e não peço demissão. Certo? E aí eu vou agora citar aqui coisas da minha reflexão. Eu me aborreço com o meu time, no meu caso São Paulo Futebol Clube, que quando começa a estar muito bem, eu sei que vai durar pouco a alegria, mas não mudo de time. Tá? Eu vou a um hospital e não estou plenamente satisfeito com o hospital, com o sistema de saúde brasileiro, mas quando eu fico doente eu vou ao hospital. Eu não falo assim, não vou lá porque eu sou contra. Aquele hospital me atendeu muito mal. Eu corro para o hospital. Tá? Outra questão, nós não estamos satisfeitos com o nosso sistema político, a estrutura política brasileira, mas nós, mesmo assim, lutamos para que permaneça a democracia representativa no Brasil. Ninguém quer uma ditadura e tirania. Embora a gente olhe para o país e diga assim, olha, não é a democracia perfeita, mas tem uma coisa melhor? Não tem. Então nós estamos aqui, é questão de coerência. Nós, em tantas outras áreas da vida, nos decepcionamos, mas não mudamos. Por exemplo, nós não estamos felizes plenamente com a situação social e econômica do Brasil, mas nesse momento histórico, ninguém quer morar na Síria nem no Afeganistão. Está feliz no Brasil. Uma questão de coerência. Então, por que hoje virou moda falar mal da igreja? E você tem que lembrar que falar mal da igreja é se olhar no espelho e falar mal de você, porque nós somos igreja. Mesmo tendo um prédio, igreja somos nós. Então,
E eu faço aqui, eu sou um dos adeptos que a igreja tem que estar melhorando sempre. Mas virou moda falar mal da igreja. O pastor Neil Barreto falou. Quer dizer, ele acha tão perfeito que ele está fora da igreja. E os imperfeitos estão aqui ainda buscando melhorar. Outra questão, o fenômeno não apenas dos desigrejados, mas tem o fenômeno dos cristãos, ou cristãos sem compromisso. Os igrejados, mas igrejados assim, minimamente possível. É o frequentador sem nenhum compromisso, que não tem igreja em autoestima. Acham que o melhor que a igreja pode oferecer é cantar um hino aqui, cantar um cântico, ouvir um sermão e ir embora. Ele não quer compromisso, que é um meio desigrejado. Tá, mas não tá. É um igrejado, mas sem muito compromisso. Tá? Vem à igreja porque gosta do louvor, gosta da pregação, talvez tenha amigos aqui, mas não cooperam, não se envolvem, não são igreja, porque nós somos chamados para ser igreja. Agora, é possível amar a Cristo e não amar a sua igreja, ou ser indiferente à sua igreja? De forma alguma. O mesmo que nos atrai para o Evangelho, para Cristo, nos atrai para a sua igreja. A igreja é plano de Deus. Nós poderíamos optar, queridos, se íamos ou não amar a igreja, participar da igreja, valorizar a igreja, ser igreja. Poderíamos escolher se ela não tivesse sido fundada, inventada por Jesus. Foi Jesus quem criou a igreja. E Ele criou porque nós precisamos dela. Por que nós dizemos que no Novo Testamento não há opção de ser cristão sem ser igreja? Porque foi Cristo que nos fez assim. Ele disse, vocês me seguem, Cristo sim, e igreja sim. O Novo Testamento, seguir a Cristo e ser parte de uma igreja, caminham juntos, caminham lado a lado. Ele fundou a igreja, ele disse que ela é importante, ele deu a sua vida pela igreja, ele quer que eu ame a igreja, ele não quer que eu feche os meus olhos para os defeitos da igreja, mas que eu seja elemento de mudança na igreja, para uma igreja melhor. A palavra de Deus fala da igreja como pertencendo a Deus, e tudo que pertence a Deus tem valor. Ele fundou. A igreja, segundo Paulo diz, é família de Deus, é corpo de Cristo, e mais ainda, a figura mais forte, a igreja é, segundo Jesus, palavras do apóstolo Paulo, noiva de Cristo. Minha filha casou recentemente, não é bom nem lembrar, faz uma semana. E está difícil mudar a chavinha, e eu ainda falo que é como ela estivesse em casa. Mas vamos lá, veja só, eu dissesse assim, alguém falasse assim, olha, eu amo sua filha, mas não suporto o noivo dela. Seria meu amigo? Não seria. Mesma coisa, eu amo a Cristo, mas eu odeio a noiva dele, que é a igreja. Ele ama a noiva. Não dá para gostar do noivo, que é Jesus, e não gostar da noiva. Não dá para ter em autoestima o noivo, que é Jesus, e desprezar a noiva, que é a igreja. A Bíblia nos diz isso com clareza. O Novo Testamento nos mostra os cristãos, as pessoas quando se convertiam, se tornavam cristãs, assumindo um compromisso não apenas com Deus e com Jesus, mas uns com os outros. Nós vamos ver aqui o texto de hoje, Atos, fala que eles se agregaram, foram agregados à igreja, porque é uma aceitação de Jesus e um compromisso com a igreja. Então hoje eu quero pensar, igreja, por que se importar? Por que valorizar? Por que participar? Eu leio para você hoje Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a partir do verso de número 37, eu quero ler a palavra de Deus, você pode acompanhar. Ao ouvirem isso, Pedro pregando para uma grande multidão, 3.000 pessoas, ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso, ou compungiram-se no coração. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, irmãos, que faremos? Estamos sendo tocados. Pedro então lhes respondeu, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos, e para todos que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo,
Salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Amém. Esse é um texto que nos fala por que se importar. E você vai ouvir hoje, além da palavra de Deus, alguém que está pregando, alguém que nasceu na igreja. Nasceu na igreja. Eu quase nasci literalmente na igreja. Por um curto período de tempo, meus pais foram zeladores da primeira igreja batista de Santo André, onde o pastor Marco Grava é pastor. Então eu, por pouco, não nasci dentro da igreja. Eu brincava na igreja. Então, eu brincava ali com os bancos amontoados da igreja, enquanto minha mãe limpava a igreja. Eu já rachei a minha cabeça com um banco que caiu na minha cabeça. Então, não tinha como não ser pastor. Estava predestinado. Então, o fato é que, eu quero dizer que é alguém que nasceu na igreja, cresci na igreja, fui batizado na igreja, casei na igreja, criei os meus filhos na igreja e sirvo na igreja. Então, vou dizer o seguinte, eu passei por tudo isso e eu continuo acreditando na igreja. E eu digo a você que com tudo isso, digo que ela é essencial. Se eu pudesse voltar à minha vida, eu faria tudo de novo, servindo a Deus numa igreja. Nós temos aqui irmãos com muitos anos de igreja. E eu hoje, pensando em alguns deles, pensava hoje à tarde na irmã Vani, que é bastante tempo da igreja, mas lembrei do Helmut, que é bem mais novo, viu, Helmut? Mas que também foi criado na igreja. Pessoas assim, estão vivendo na igreja. Pergunta para ele, cresceu na igreja, casou na igreja, teve os filhos na igreja, criou os filhos na igreja, e tantos outros de vocês. E alguns de vocês estão dando graças a Deus que em algum momento, vocês que não eram de uma família cristã, conheceram a igreja e puderam criar os seus filhos no caminho do Senhor. Igreja é essencial. Perfeita não existe. Agora eu até pergunto, de onde que os decepcionados com a fé tiraram a ideia de que existe igreja perfeita? Não tem jeito. Somos eu e você, imperfeitos. É autocrítica. A igreja vai ficar perfeita se você sair dela. Ela vai começar a ficar boa. Se eu sair dela. Somos nós, queridos. Gente imperfeita. Gente que está em construção, pela graça de Deus. Alguém, certa vez, perguntou o seguinte para um pastor. Jesus errou a escolher Judas. Sabe a história de Judas? Traidor, roubava, não é isso? Cuidava da bolsa ali. Então alguém falou assim, como que Jesus pôde escolher? Alguns ali eram fracos, tá? Mas Judas é um erro de contratação. Como que ele falhou na seleção de pessoal? E perguntaram assim, Jesus errou a escolher Judas? E ouviu a seguinte resposta, não, ele escolheu de propósito, para mostrar que nem a igreja que ele pastoreava era perfeita. Então, até a igrejinha de Jesus tinha defeito. Então, para ninguém ter dúvida, quem disse que a igreja de Jerusalém era perfeita? Não era perfeita. E nós lemos o texto hoje, não para falar de uma igreja perfeita, porque é uma igreja que teve muitos problemas, mas de uma igreja que decidiu viver o projeto de Deus para a igreja. 3.000 pessoas se converteram a Cristo. E a Bíblia diz que se uniram à igreja. Naquele dia se agregaram, se juntaram à igreja. Vejam só, não fala assim, obrigado Pedro, encontramos Jesus, estamos salvos, vamos tocar a nossa vida. O movimento que os conduziu a Cristo foi o mesmo poder que os conduziu à igreja. A mesma graça que me atrai para Cristo Jesus, me atrai para uma igreja, para que eu sirva. Então, fé, segundo o Novo Testamento, não é assunto
meramente pessoal. É um negócio, não é um negócio entre eu e Jesus, é entre eu, Jesus e os outros salvos. A igreja é de Jesus. E o texto fala sobre isso e eu quero compartilhar com você. Por que se importar? Por que participar? Por que se envolver? E quando eu digo isso, eu penso na nossa igreja como comunidade, não as quatro paredes, mas nós como comunidade. Em primeiro lugar, nós precisamos de igreja porque nós não nascemos prontos, precisamos crescer. O texto diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Assim como as crianças precisam de escola, nós precisamos de igreja. Quando esta igreja foi formada, a igreja em Jerusalém, podemos dizer que uma escola foi inaugurada. Logo eles se uniram aos apóstolos, que eram naquele momento os guardiães da palavra do Senhor, aqueles que tinham recebido do Senhor o ensino e começaram a aprender ali com eles, queriam aprender tudo, crescer na fé, queriam saber detalhadamente quem era Jesus, o que Jesus esperava deles, como se comportar como cristão, como viver a bênção da vida cristã, quais eram as dificuldades. Eles se reuniram e se uniram àquela igreja e se colocaram aos pés dos apóstolos. Eles não quiseram apenas ter a experiência de conversão, eles quiseram também ter a experiência de crescimento espiritual. É na igreja que nós crescemos. Por que igreja? Porque é na igreja que nós aprendemos a aplicar os ensinos dos apóstolos à nossa vida. Nós não temos os apóstolos mais entre nós. Eles não existem mais. Morreram, foram sepultados, mas nós temos o ensino dos apóstolos preservados para nós. E é esse ensino que nós colocamos em prática. Nós estamos na igreja para aprender, na experiência de escola bíblica dominical, na experiência dos cultos públicos, dos grupos que nós temos, nas faixas etárias, todos nós querendo aprender, crescer na fé. E nós aprendemos melhor quando estamos juntos, porque um ajuda o outro. Por que precisamos da igreja? Porque na igreja nós aprendemos. Com a igreja nós crescemos na fé. Uma outra questão que eles em Atos capítulo 2. Nós precisamos da igreja porque nós somos seres relacionais. E seres relacionais precisam da experiência do pertencimento. O texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão é algo lindo na igreja. Comunhão. O que é comunhão? A palavra koinonia. O que nós temos em comum? O texto diz, versículo 42, perseveravam na comunhão. Versículo 44, os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Verso 46, perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Então, a bênção e o que nós precisamos é de comunhão. Nós não somos seres para viver isoladamente. E Deus nos chama para a comunhão para que nós possamos um ajudar o outro. Muitas pessoas têm dado testemunho da bênção que é ter comunhão. Por exemplo, das coisas mais simples, como faz diferença a oração de um irmão pelo outro. Pode ser um grupo de WhatsApp. Por isso que eu digo assim, quando você diz lá, estou orando por você, ore mesmo. É melhor não dizer que está orando e orar, do que dizer assim, estou orando e não orar. Eu vou dizer como você não pecar. Quando você receber um pedido de oração, ore na hora. Ore ali, Senhor, acabo de receber esse pedido de oração, vou orar, porque se você esquecer, então ore, grupo de oração. Pessoas que enfrentam luto, pessoas que enfrentam enfermidades, nós podemos ajudar. Então nós temos cada vez mais pessoas dando testemunho da bênção. Alguém que perdeu um emprego, alguém que enfrenta uma luta, ele desfruta da bênção dessa koinonia. O que nós temos em comum? O que podemos participar, muitas vezes ajuda financeira para um irmão, uma ajuda logística para o irmão, uma preocupação com o irmão. Irmão aqui que se une a outro no dia de mudança, vai fazer mudança de graça para o outro, vai ajudar. Comunhão das mais variadas maneiras. E igreja, queridos, é algo especial nessa área. É perfeita a comunhão? De forma alguma, mas é maravilhosa. É o que mais nos faz gostar de igreja. Eu também, por outro lado, tenho ouvido inúmeros testemunhos de pessoas que, por muito tempo, não valorizaram a comunhão imperfeita da igreja, até se verem sozinhas, precisando de alguém.
Um senhor contou a experiência que ele começou a desprezar a igreja e parou de frequentá-la, até que ele perdeu uma filha. E ele estava muito tempo longe da igreja. Ele era daquela filosofia que bastava ficar em casa assistindo o programa de TV, o pregador da TV. Mas ele depois fez uma meia-culpa e disse: mas quando minha filha morreu, o pregador da TV não apareceu. O pregador da TV não orou por mim. O pregador da TV não trouxe palavras de esperança e consolação. A tela da TV não chorou comigo. Os únicos que poderiam dar aquele suporte a mim, eu tinha me afastado deles, eram as pessoas da igreja. É sempre assim, queridos. Comunhão não é perfeita, mas é comunhão de carne e osso. É ora pelo outro, chora pelo outro, ajuda o outro. Às vezes você precisa de alguém só para falar, só para orar. E como Deus cuida, queridos. Então, por que nós devemos valorizar a igreja, pertencer à igreja, defender a igreja, se envolver com a igreja? Porque nós precisamos da comunhão. Comunhão imperfeita, mas comunhão necessária com os santos. E aí nós vamos pensar o seguinte: como podemos melhorar a comunhão? Eu e você, sendo pessoas de mais comunhão. Como nós podemos melhorar? Nós. Seja você o primeiro a ser a pessoa de melhor comunhão. E eu digo a você, meu irmão, não cometa o erro de falar mal da igreja. Você não está atingindo o pastor, está atingindo a noiva de Cristo e ao próprio Cristo. Como nós somos parte da igreja, devemos orar para que ela melhore. Mas não entre naquela ideia de que não está bom, não é boa, podia ser melhor, podia, a começar por mim. O que é que eu posso fazer para ter um estudo melhor, para ter uma comunhão melhor, para fazer dessa uma igreja irresistível? Eu louvo a Deus por cada pessoa que vem a essa igreja e é acolhida. Como é bom. Pessoa que é acolhida assim: olha, eu fui muito bem recebida. A começar lá pela recepção. Amém por isso. É a primeira impressão que fica. Mas eu fico feliz também quando nós temos aqui um ministério de membresia, integração em membresia, que faz questão de pegar o telefone de uma pessoa, das pessoas que visitam. E como aconteceu essa semana, uma mãe desesperada me ligou pedindo: dá para você atender meu filho? Manda o filho aqui, vamos conversar. É alguém que acabou de ter vindo uma vez na igreja, mas por ter o telefone do Eugênio, ligou para o Eugênio já fez o meio campo e recebeu o apoio. Eu pude ouvir o jovem, pude orar com o jovem, vou atender os pais. É o mínimo que a gente pode fazer. Porque a igreja é para isso. Nós podemos, cada um de nós. E se eu não estivesse aqui, o Eugênio atenderia, outra pessoa atenderia e teria o mesmo efeito. Queridos, igreja nós precisamos, porque somos seres relacionais. E eu digo a você, seja você o maior motivador de comunhão. Quero dizer a você o seguinte: pare de ter comunhão só com quem você conhece. Começa a convidar para a sua casa quem você não conhece muito bem. Começa a sair dos grupinhos para que a gente possa aumentar essa comunhão. Porque a gente, com o tempo, naturalmente, ficamos atraídos por pessoas que são próximas a nós. Quem gosta do Bolsonaro fica perto do Bolsonaro. Quem gosta do PT, não, acabou isso. Reúna com pessoas diferentes. Convide pessoas diferentes, gente nova na igreja, faça amizade, faça amizade com alguém que não é da sua idade. Jovem, faça amizade com alguém da terceira idade. Terceira idade, faça amizade com o jovem. Faça isso, comunhão. Nós precisamos da igreja. Nós precisamos da igreja também, porque nós precisamos da adoração comunitária. O texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e aí fala da adoração, no partir do pão e nas orações. Depois, mais à frente, diz assim: louvando a Deus, contando com o favor de todo o povo. Nós precisamos da bênção da adoração comunitária. Não é a mesma coisa cantar assistindo televisão do que cantar ao vivo. Nós estamos aqui cantando ao vivo, orando ao vivo, participando ao vivo. No caso aqui, partir do pão era a ceia do Senhor, não apenas uma refeição maior que era o ágape. A comunhão, nós precisamos de gente. Eu sei que nós estamos vivendo dias, nos Estados Unidos é muito forte isso, no Brasil está chegando aquela ideia de isolamento. Só que o isolamento vai cobrar um alto preço.
Nós estamos nos isolando, ficando lá na nossa casa, não tendo comunhão, mas daqui a pouco, como aquele senhor que perdeu a filha, vamos sentir saudade e falta de gente. Nós somos seres relacionais e precisamos do quê? Da adoração coletiva, que é uma adoração que edifica, que liberta, que abençoa, que ajuda. Nós precisamos e nós fazemos isso no presencial. Presencial é importante. O à distância é só em último caso. É o presencial que nós precisamos. Gente precisa de gente. E por fim, nós precisamos da igreja. Devemos valorizar a igreja, defender a igreja, amar a igreja, porque nós temos uma missão para cumprir juntos. E ninguém cumpre a missão da igreja sozinho. Vejam só o que diz o texto, verso 47. Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Se nós parássemos o texto antes desse versículo, nós teríamos ensino dos apóstolos, nós teríamos comunhão, e nós teríamos adoração. Mas faltaria algo que nos mostra da nossa missão. A igreja estaria incompleta, porque ele fala da missão, que é a evangelização, que é fazer missões. Diz o texto que o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Onde está a evangelização aqui? Minha pergunta é, como que as pessoas se convertiam? Se convertiam por meio do testemunho dos crentes, olhando a adoração, olhando a comunhão, ouvindo a mensagem, e ele se agregava à igreja. O Senhor apenas acrescentava os que iam sendo salvos por meio do trabalho da igreja, que implica testemunho e implica a proclamação do evangelho. E novamente, queridos, o Senhor acrescentava onde? Acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Não eram salvos para viver isolados, eram salvos para viver na igreja. Então nós temos, queridos, nós temos na igreja o estudo, o ensino, nós temos a comunhão, nós temos também a adoração e nós temos a missão que nós cumprimos muito melhor juntos. Por isso é que nós não cremos nesta tese, creio em Deus, mas não preciso de igreja. Pelo contrário, nós cremos nessa tese, creio em Deus e preciso da igreja. Eu diria, eu creio em Deus e eu amo a igreja. Eu pertenço à igreja, eu participo da igreja, eu me envolvo na igreja, porque eu preciso da igreja. Pastor Augusto Nicodemos afirma o seguinte: viver sem igreja está errado. Tentar ser crente em casa sozinho está errado também. Criticar a igreja organizada como se ela fosse a mãe de todos os males está errado, é ingratidão, é desconhecer a história da igreja também. O que devemos fazer é reconhecer a necessidade de estarmos juntos com nossos irmãos e obedecermos o que Jesus mandou em termos de membresia. Nos edificar mutuamente, termos nossos mestres que ensinam a palavra de Deus, contribuir para o funcionamento da comunidade e assim por diante. Mas jamais deixar e achar que ela, a igreja, é desnecessária. O texto que nós lemos, o pastor Richard leu no começo desse culto, é Hebreus capítulo 10, 2 versos, verso 24 e 25 nós lemos. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, não abandonando a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima, ou o dia do Senhor se aproxima. Que nós não tenhamos a prática dos desigrejados, dos sem igreja, mas que nós possamos nos estimular ao amor e às boas obras, não abandonar a prática de nos reunir, mas devemos nos animar, principalmente quando a gente sabe que Cristo está para voltar. Nossa participação na igreja tem muito a nos oferecer. E nós também, como participantes da igreja, temos muito para oferecer. Por isso, que nós amemos a igreja, creiamos na igreja, porque nós precisamos dela. E o meu apelo final é o seguinte: essa igreja será melhor à medida que eu e você formos melhores.
Cada vez que eu olho para a igreja, eu olho, é a noiva de Cristo. Ele fez tudo perfeito, nós é que somos falhos. Essa igreja terá melhor adoração, terá melhor ensino, terá a melhor missão, trabalhará melhor como igreja. Esta igreja fará o melhor se cada um de nós se aperfeiçoar nessas questões. Que nós sejamos os melhores membros da igreja, os melhores frequentadores da igreja, os melhores e maiores defensores da igreja, porque nós precisamos dela na nossa vida, porque Cristo a criou e colocou em nossa vida para nós podermos segui-la.